viagem começa em Cabo Frio, com muitas ilhas e penínsulas que atraem milhares de brasileiros no verão. Ao norte se situam São João del Rei e o maior museu ferroviário do país, que também oferece passeios de Maria Fumaça. Mais ao norte está um dos maiores museus a céu aberto da América Latina, o Inhotim, dedicado à sustentabilidade, à educação e à cultura. O Brasil tem muitas quedas d'água maravilhosas, e entre as mais altas e espetaculares está a Cachoeira do Tabuleiro. O destino final é Brasília, a capital do Brasil. A cidade, construída no final dos anos 1950, é renomada pela arquitetura futurista e projeto vanguardista. Boa parte foi construída em apenas 5 anos. As ilhas e penínsulas de Cabo Frio estão a uns 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e são um destino muito procurado pelos cariocas nos fins de semana e nas férias. A área ficou famosa em 1964, quando a atriz francesa Brigitte Bardot visitou a Armação dos Búzios, que na época era uma pequena vila de pescadores. A reputação do local cresceu, pois passou a atrair a alta sociedade internacional, e em pouco tempo Búzios foi apelidada de Saint-Tropez do Brasil. A alta sociedade partiu para outra, mas a área continua sendo popular e atrai milhares de brasileiros na alta temporada entre dezembro e fevereiro. Nessa época, as praias ficam lotadas e mal dá para se mover. O nome Cabo Frio vem de uma corrente marítima gélida que se origina no Polo Sul e emerge aqui, tornando a água fria. No calor escaldante do verão, o mar gelado pede um mergulho. Se as pessoas tiverem dificuldade de encontrar um espaço na areia para relaxar ou se bronzear na praia lotada, talvez seja mais interessante andar de banana boat. Talvez nenhuma planta tropical seja mais pitoresca do que as palmeiras. E este é o lugar do mundo onde há mais espécies de palmeiras. A última era glacial não atingiu a costa brasileira, então a Terra teve muito tempo para desenvolver variedades de plantas que só existem aqui. Inclusive, 390 tipos de palmeiras, presentes em florestas tropicais e plantações em todo o Brasil. Além de oferecer uma agradável sombra para o gado, as palmeiras são muito usadas na construção, no vestuário e, cada vez mais, na produção de óleo. Elas também são ricas em nutrientes. Por exemplo, o açaí, uma palmeira nativa que é usada com fins alimentícios e medicinais pelos brasileiros há séculos. O fruto chega a representar quase metade da ingestão calórica diária de alguns povos indígenas. Uma forma de evitar o calor intenso do verão é ir para áreas mais elevadas. Em 1822, o imperador brasileiro Pedro I estava viajando pela Serra dos Órgãos e, como gostou do clima, resolveu construir um palácio aqui. Outros aristocratas fizeram o mesmo e assim surgiu uma nova cidade, Petrópolis, a cidade de Pedro. Ela contém muitos prédios interessantes, inclusive uma das igrejas mais famosas do Brasil, a Catedral de São Pedro de Alcântara. Ela foi construída no estilo neogótico francês no fim do século XIX. O filho do imperador, Pedro II, construiu o Palácio Imperial, que agora é um museu dedicado ao período imperial do Brasil. Boa parte da decoração interna continua preservada e, ao longo dos últimos 70 anos, o museu acumulou mais de 300 mil objetos graças a benfeitores generosos. Em 1889, um golpe militar transformou o Brasil numa república, e o Palácio Rio Negro se tornou a residência oficial de verão de 16 presidentes do país. Em 1997, ele foi transformado num centro de artes e cultura. Num pequeno jardim formal se situa o Palácio de Cristal, uma bela estrutura de vidro e aço fabricada na França e montada aqui em Petrópolis
em 1884. Ele foi inspirado em prédios similares de Londres e Portugal e projetado para ser um centro de exposições e continua sendo até hoje. A viagem segue para o norte e sobrevoa montanhas arborizadas e enevoadas até entrar no Parque Nacional do Itatiaia. É um ambiente natural excepcional composto por florestas tropicais densas e alimentado por rios de água transparente e gélida que escorrem das montanhas. O parque é lar de onças pintadas, onças pardas, muitos tipos de macacos e mais de 350 espécies de aves. É o parque nacional mais antigo do Brasil e um lugar muito procurado por ecoturistas e observadores de aves. No topo de uma das montanhas do parque se situa o Museu Regional da Fauna e da Flora. Aberto em 1942, ele abriga uma ampla coleção de espécimes animais e vegetais que refletem a extraordinária biodiversidade da região. A descoberta de ouro no século XVII foi determinante para moldar a história econômica, cultural e social do Brasil. A cidade de São João del Rei enriqueceu por causa das minas da região. Mas quando o ouro acabou, a cidade entrou em declínio. Porém, os bons tempos deixaram um legado de belas construções coloniais, inclusive muitas igrejas importantes. Uma das principais igrejas coloniais é a de Nossa Senhora do Carmo, construída na era do estilo rococó no início do século XVIII. Outro bom exemplo de arquitetura colonial brasileira é a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. A construção começou em 1721, no auge da riqueza da cidade. A Igreja de São Francisco de Assis é um belo exemplo de arquitetura barroca e inclui uma praça e palmeiras altas. Esta igreja ornamentada foi concluída em 1774. São João del Rei também é famosa pela ferrovia histórica e pelo maior museu ferroviário do Brasil. A estação fazia parte de uma estrada de ferro de 80 quilômetros que ligava povoados e cidades no estado de Minas Gerais e foi inaugurada nos anos 1880. Quando a linha foi desativada em 1983, a ferrovia atraía cada vez mais turistas. Então, decidiram transformar a estação, as oficinas e a rotunda num museu ferroviário. Das 58 locomotivas originais, 14 sobreviveram ao fechamento, além de uma parte do equipamento ferroviário. Nos fins de semana, os turistas podem ver as locomotivas virarem na rotunda antes de percorrerem os 13 quilômetros de trilhos restaurados, onde os passageiros podem sentir a emoção da grande era do vapor. Um trem está prestes a partir da outra ponta da linha na estação de Tiradentes. A estrada de ferro de 13 quilômetros é uma das mais antigas do mundo que permanece em operação contínua. Os trens funcionam de sexta a domingo e nos feriados. Atravessando rios caudalosos e matas densas, a linha foi construída para ligar as minas, as fazendas e as fábricas da região a conexões com destino ao Rio de Janeiro e a São Paulo. As primeiras 2 locomotivas compradas pela empresa foram fabricadas pela americana Baldwin Locomotive Works e enviadas ao Brasil. Elas eram do tipo Montezuma e pesavam cerca de 13 toneladas. Depois, a empresa forneceu mais 53 locomotivas. No início, elas eram movidas a lenha, mas depois foram convertidas para óleo diesel. Os incêndios ocasionais causados por faíscas que queimam o mato seco tornam a experiência mais emocionante. 16 locomotivas sobreviveram ao fechamento da ferrovia e foram preservadas, inclusive a locomotiva número 1. Elas continuam funcionando direito e são carinhosamente chamadas de Maria Fumaça. O
O café do Brasil é famoso e boa parte é produzida em Minas Gerais, um estado repleto de cafezais. O café não era nativo das Américas, então as sementes tinham que ser importadas. Segundo uma lenda interessante, os portugueses queriam uma fatia do mercado do café, mas não conseguiam sementes com a vizinha Guiana Francesa porque o governador não queria vendê-las. Então, em 1727, um diplomata foi enviado para resolver uma disputa de fronteira com o governador. No caminho de volta, ele conseguiu entrar com as sementes no Brasil, seduzindo a esposa do governador, que, em segredo, deu a ele um buquê de flores que escondia uma grande quantidade de sementes de café. Agora, o Brasil é de longe o maior produtor de café do mundo. Ao norte, e 30 quilômetros ao sul de Belo Horizonte, se situa um dos maiores museus a céu aberto da América Latina, o Inhotim. Fundado por um magnata da mineração, este terreno de 20 quilômetros quadrados é dedicado à sustentabilidade, à educação e à cultura. O local foi projetado pelo paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, que criou os traços fluidos e as curvas sinuosas do jardim. O Instituto contém uma importante galeria de arte moderna, esculturas públicas e instalações a céu aberto impressionantes. Também tem um jardim botânico com espécies raras de todos os continentes. Desde a inauguração em 2006, o Inhotim recebeu mais de 1 milhão de visitantes, muitos da área rural ao redor do Instituto. Estas galerias abrigam arte moderna de mais de 30 países, inclusive obras de artistas renomados, como Anish Kapoor e Steve McQueen. Em 2006, a arquiteta brasileira Paula Zasnikoff Cardoso foi contratada para projetar esta cúpula geodésica cercada de eucaliptos. O pavilhão abriga a instalação de Lama Lâmina, de Matthew Barney, que representa um trator arrancando uma árvore. O Inhotim não é considerado nem parque, nem galeria de arte, e sim um estilo de vida. O Brasil tem muitas quedas d'água, e uma das mais altas e espetaculares fica a caminho de Brasília, a Cachoeira do Tabuleiro. Aqui, o rio sofre uma extraordinária queda de 273 metros, o equivalente a um prédio de 90 andares, e mergulha num poço de 700 metros quadrados, cercado por pedregulhos imponentes. Os turistas são alertados para não mergulhar no poço, que é repleto de pedras submersas muito perigosas. Talvez seja melhor só admirar a cachoeira de baixo e de cima. A área tem outras quedas d'água muito mais acessíveis e que podem ser desfrutadas por todas as idades. Uma dessas maravilhas naturais mais populares é a Cachoeira Grande. Ela tem formato de ferradura e se estende por 60 metros ao longo do rio Cipó. Depois de uma queda de 10 metros, que escorre por várias camadas de pedra, a cachoeira deságua num poço idílico, perfeito para nadar e passar uma tarde quente. Nos fins de semana e nas férias, a cachoeira recebe até 200 pessoas por dia, que fazem churrasco nas margens e se refrescam na água. É difícil imaginar que estas camadas de pedra tenham se formado com depósitos marinhos há mais de 1,5 bilhão de anos. 14 quilômetros ao norte se situa o Parque Estadual do Biribiri, com 17 mil hectares. No centro dele existe uma vila abandonada, Biribiri. Em 1876, uma fábrica de tecidos foi construída aqui pelo bispo da região. Foi uma das primeiras e mais importantes do estado de Minas Gerais. Os 1.200 operários moravam na vila, que tinha uma escola e uma igreja.
O relógio da igreja foi doado pela família real portuguesa. O rio Biribiri, que atravessa o parque, alimentava as turbinas hidrelétricas que geravam energia para a fábrica e a vila. No entanto, a fábrica fechou em 1976 e a vila esvaziou aos poucos até ser abandonada. Agora, os turistas podem alugar as casas, conhecer o parque e comer nos 2 restaurantes da vila. A viagem se aproxima de Brasília e sobrevoa uma das muitas plantações de eucalipto da região. Com 5 milhões de hectares de floresta plantada e renovável, o Brasil tem a maior plantação de eucalipto do mundo. 40% das árvores cultivadas aqui são queimadas em instalações como esta e transformadas em carvão vegetal, que é usado principalmente pela indústria siderúrgica nacional. As plantações de eucalipto do Brasil estão entre os ecossistemas mais produtivos do planeta, gerando em média 40 metros cúbicos de madeira por hectare anualmente. O carvão vegetal produzido aqui é a base do Aço Verde, uma iniciativa lançada recentemente pelo governo brasileiro. Usando o eucalipto na indústria siderúrgica em vez de carvão mineral ou árvores nativas, o Brasil vai reduzir de forma significativa as emissões de gases de efeito estufa e ajudar a conter o desmatamento. A chegada do verão aumenta a frequência de tempestades repentinas e violentas. Esta surpreendeu o helicóptero a caminho de Brasília, então é melhor desviar dela. O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo, com mais de 60 milhões de registros por ano. Mas essas tempestades costumam produzir arco-íris maravilhosos. Ali adiante está a capital do Brasil. A cidade, construída no final dos anos 1950, é renomada pela arquitetura futurista e pelo projeto vanguardista. Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek encomendou a construção da cidade em 1956. Com o lema 50 anos em 5, o sonho do presidente Kubitschek era que o Brasil crescesse nos 5 anos de mandato dele, tanto quanto havia crescido nos 50 anos anteriores. Sob a orientação do famoso arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa, eles conseguiram algo que parecia impossível. Construíram a cidade básica em apenas 4 anos. Brasília foi oficialmente inaugurada em 1960, um símbolo de uma nova era para o Brasil. A parte central de Brasília foi projetada como um avião enorme. O eixo monumental percorre o que pode ser considerado a fuselagem da cidade e é contornado pelos principais prédios do governo federal. No nariz do avião ficam o Congresso e o Gabinete Presidencial. A Asa Norte e a Asa Sul são os bairros residenciais da cidade, além de terem uma gama de restaurantes, bares e hotéis. Numa península que adentra o lago está localizada a residência oficial do presidente, o Palácio da Alvorada. O local recebeu esse nome porque o presidente Kubitschek costumava descrever Brasília como uma nova alvorada na história do Brasil. Ele foi projetado por Oscar Niemeyer e foi o primeiro prédio a ser construído na capital nova. Depois surgiram outras construções importantes, inclusive todos os órgãos do governo. Eles ficam na ponta sudeste do eixo monumental, na Praça dos Três Poderes, a sede do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.
Lado a lado, cada um sendo a metade de uma esfera, estão o Senado e a Câmara dos Deputados. Oscar Niemeyer disse que o Senado é um órgão tradicionalmente mais fechado. Então, o prédio está vedado embaixo de uma cúpula. Por outro lado, a Câmara é mais receptiva à voz do povo. Então, foi projetada para ficar aberta para o mundo. Ao longo do eixo principal há outros belos exemplos de projeto futurista, especialmente a Catedral. A Catedral de Brasília é rodeada por 16 colunas de concreto. Cada uma pesa 90 toneladas. Estes pilares foram projetados por Niemeyer para representar mãos estendidas em prece e abertas para o céu. A pedra fundamental foi lançada em 1958, mas o investimento em prédios públicos no Brasil estagnou com o fim do mandato do presidente Kubitschek. Então, a igreja só foi inaugurada em 1970. No mesmo lado do eixo se situa a Biblioteca Nacional de Brasília. Ela foi projetada na mesma época dos prédios originais da capital, mas a construção só começou em 2002. A cerimônia de inauguração da obra contou com a presença do arquiteto da biblioteca, Oscar Niemeyer, que estava com 95 anos. Do outro lado do eixo fica o Teatro Nacional, também concebido por Niemeyer. Ele foi iniciado em 1960 e concluído 6 anos depois. O prédio é composto por 2 salas menores e pelo auditório principal, que tem capacidade para 1.400 pessoas. O teatro está passando por uma longa reforma. Um dos prédios mais novos de Brasília é o Estádio Nacional. Concluído em maio de 2013, este complexo de 500 milhões de dólares foi concebido para ser um dos principais estádios da Copa do Mundo de 2014. Obviamente, o projeto é inspirado na obra de Oscar Niemeyer. O exemplo mais gritante da influência dele é encontrado nos 288 pilares que formam a fachada da estrutura e sustentam o teto aberto. O estádio tem capacidade para mais de 70 mil pessoas e tem até bicicletário. Uma das últimas contribuições de Oscar Niemeyer é o Memorial dos Povos Indígenas. Inaugurado em 1987, o prédio tem forma de espiral que remete às malocas redondas dos índios Yanomami. Ele fica bem no meio do eixo monumental. No total, o Brasil tem 230 grupos indígenas que falam 180 línguas distintas. Este memorial dá vida à diversidade e à riqueza dessas culturas. Um dos principais acessos a Brasília é a Ponte Juscelino Kubitschek, vulgo Ponte JK. É um dos cartões postais preferidos de Brasília. 4 pilares submersos sustentam o vão central, suspenso por 3 arcos que parecem se torcer quando se cruzam. Isso causa o efeito de uma pedra quicando sobre o espelho d'água do Lago Paranoá. Esta é a Península dos Ministros, que tem vista para o lago e empreendimentos extremamente luxuosos. Aqui moram muitos embaixadores. Um terreno de 800 metros quadrados custa em torno de 4 milhões de dólares. Uma das casas mais chamativas se chama Brasília. Ela foi concluída em 2002. De certa forma, isso mostra que Brasília continua na vanguarda da arquitetura moderna e sempre esteve, desde que foi inspirada pelo homem que decidiu realizar o sonho de construir uma cidade nova para um Brasil moderno. O presidente Juscelino Kubitschek tirou a capital do papel. E o memorial dele é um lugar adequado para concluir esta jornada.